O pecado de Kevin Hite, Paul Washer e Hart Cry. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Este vídeo de maneira nenhuma está acusando o Paul Washer como cúmplice deste crime, cometido só pelo Kevin Hite de forma privada. Para um melhor esclarecimento, assistam o vídeo. Olá, amados irmãos e amigos. Este quinto vídeo do meu testemunho tem a ver com uma tragédia verdadeiramente que aconteceu na Hart Cry. Esteve já acontecendo por muitos anos, só que se descobriu em outubro de 2020, o ano passado, e é com referência ao crime cometido pelo diretor de operações Kevin Hite, que também era diácono da igreja de Christ Church em Radford, Virgínia, onde Kevin Hite, de 54 anos, foi descoberto pela polícia e pela justiça dos Estados Unidos e foi levado à cadeia, onde ele tem que se submeter às autoridades judiciais ou policiais. Verdadeiramente este é um crime temível que aconteceu, e vemos aqui como Deus é fiel à sua palavra, como ele verdadeiramente julga com justiça, e como diz o Salmo 99:4, e a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, tu fazes juízo e justiça em Jacó. Nós queremos, como igreja, pessoalmente, que Deus ha julgado e tem julgado a Hart Cry, a Paul Washer, a Hart Cry, a Kevin Hite, pelos tremendos pecados que têm cometido por muitos anos. Lembrem que, como mostrei no vídeo da divisão, vídeo número 3, a divisão entre Hart Cry, Paul Washer e a igreja do Salvador de Barranco, na qual eu era um dos pastores, Kevin Hite esteve muito envolvido ainda. Ele assinou uma das cartas que enviaram à igreja do Salvador de Barranco. E queremos que, por meio de toda esta injustiça cometida por Hart Cry e suas parcerias ímpias, como tem visto no vídeo número 3 também, com todos os pecados que têm estado cometendo e cobrindo seus pecados, Deus tem sido justo em julgá-los. Para nós queremos também seu arrependimento, para o arrependimento de Paul Washer, Hart Cry, todos os envolvidos, e agora também de Kevin Hite. Verdadeiramente uma tragédia, ainda que foi outra vez escondida dos meios de comunicação de Hart Cry. Quando eu falo das escondidas, eu falo que não foi publicado o nome de Kevin Hite, o qual muitos conheciam pelas revistas. Ele tem sido como alguém que fala de Hart Cry. Ainda quando deu o ataque ao coração, foi aquele que falou de Paul Washer, esteve em orações de reuniões importantes da missão na igreja como diácono, e ele não foi mencionado no comunicado que eles deram, tanto a igreja de Radford, Christ Church, como Hart Cry. Não tem mencionado o nome de Hart Cry, somente que foi um diácono, e em lugar de pôr diretor de operações, somente puseram como um administrativo ou de oficina. Quando alguém pensa de um administrador de um escritório, pensamos em papéis, mas não, estamos falando de alguém que foi uma coluna, um pilar em Hart Cry, e uma das ajudas de Hart Cry por muitos anos, de Paul Washer por muitos anos. Por isso, todos estes vídeos mostram quão caído Paul Washer tem estado caído, sem discernimento espiritual, para ter um nome que tem estado faz anos, segundo o reporte da polícia. Vocês vão ver as fotos, em pedofilia. Quando começou esta relação, esta criança tinha 13 anos e agora já é uma moça. Então vocês podem ver a calamidade e o engano no qual Paul Washer se encontrava por todos estes anos. E verdadeiramente uma tragédia da qual nós estamos totalmente quebrantados. Desde que os subimos, começamos a chorar, a clamar, a compadecer-nos de Kevin Hite, ainda sabendo que não se pediu oração por ele, obviamente, porque não se menciona seu nome. Nós estivemos clamando, orando, chorando, e vocês vão ver ainda como nós, pessoalmente, escrevi uma mensagem à cadeia onde ele estava, contando meu testemunho dos meus pecados e minha restauração, como contei no vídeo número 4, quando foi rogar, suplicar a Paul Washer, contar meu testemunho a Paul Washer, e também oferecendo-nos ajuda para ministrar na alma
de esta amada alma de Kevin Hart que não recebeu orações e não tem Twitter, não tem Facebook, na página web, não tem comunicações. Paul Washer praticamente deletou ele de todas as comunicações e vocês não vão encontrar nada dele na página web da HeartCry, como vamos falar em vídeos e em fotos. Toda a evidência está aqui para que vocês possam ver, obviamente. E isto nos enche de profunda tristeza e agonia ver quão baixo Paul Washer caiu, que ainda vocês vão poder ver uma mensagem que ele faz de finais de 2020, que ele diz que tudo, praticamente todo o ano foi uma bênção e não menciona, não fala esta grande calamidade que deveria tê-la mencionado, porque por compaixão desta alma, também a esta criança, esta moça que foi também partícipe do pecado de Kevin Hart, e deveria ter mencionado o nome, ainda que nós, por meio deste vídeo, para nada estamos pondo a Paul Washer e a HeartCry como cúmplice deste crime, porque nós creemos que Kevin Hart é o único responsável deste crime e que ninguém mais sabia disto. Que Paul Washer não sabia deste crime, ninguém mais sabia, somente Kevin Hart, nem ainda a esposa de Kevin Hart. Então queremos que Kevin Hart esteve encobrindo este pecado até que foi descoberto, mas o pecado de Paul Washer e de HeartCry, que quando foi descoberto, em lugar de pedir oração por todos os meios de comunicação, cientos de milhares de pessoas que amam eles, amigos e todos, que nós amamos também eles, em lugar de fazer isto, somente esconderam, ocultaram isto, e Kevin Hart foi posto numa cadeia em Virgínia e ninguém orou por ele, ninguém se compadeceu dele. Obviamente, nós sabemos que cometeu uma abominação de pecado, obviamente, uma abominação contra esta criança, uma abominação diante de Deus, mas o Senhor tem misericórdia também. O Senhor tem misericórdia dos caídos, o Senhor tem misericórdia daqueles que caem em desespero. Infelizmente, temos evidência da carta que eu enviei, ou a mensagem que eu enviei, que Kevin Hart ainda não está arrependido. Isso é uma verdade, obviamente. Mas não por isso podemos deixar de orar para que Deus possa se compadecer e ter misericórdia de Kevin Hart, e que o Espírito Santo possa convencer de pecado, justiça e juízo e se arrependa dos seus pecados, Kevin Hart. E isto foi uma tragédia. De novo, encobrindo os pecados, de novo, como o decisionismo que se descobriu em 2011, como a divisão que também foi encoberta, o vídeo número 3 também, como a aliança tão perversa, como o seminário ecumênico, onde Paul Washer pregou com este diretor ecumênico amigo do amigo alemão do Papa, e tudo isso foi encoberto. Imaginem quanto pecado mais foi encoberto em HeartCry. Por isso estamos quebrantados, doídos, por isso estamos clamando, fazendo estes vídeos para a glória de Deus, para que seu nome não seja blasfemado mais, porque por meio deste crime o nome de Deus tem sido blasfemado, porque aí sai, vocês vão ver as notícias. O administrador de HeartCry diz, quando realmente era diretor de operações, e quantas pessoas têm visto isto e o nome de Deus tem sido blasfemado. Nós, por meio deste vídeo, queremos fazer uma súplica para que o nome de Deus seja glorificado e não blasfemado mais. E vocês, amados irmãos e amigos e ouvintes que estão assistindo estes vídeos, possam se pôr do lado de Deus, ainda que eu sei que amam a Paul Washer como nós amamos ele, porque somos cristãos. Cristão ama seu próximo, mas nós temos que amar mais a nosso Deus, mais, com todo o coração, alma e força. E devemos todos estar combatendo unanimemente pela fé do Evangelho, como dizia Paulo em Filipenses 1:27. Que diz, somente que os comporteis como é digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que já seja que eu vá ou esteja ausente, ouça de vocês que estáis firmes no mesmo espírito, combatendo unanimemente pela fé do Evangelho. Firmes em união, em santidade. João 17:17, santifica-los em tua verdade, tua palavra é verdade. Quando falamos de união, obviamente não falamos de comunismo, não.
Porque o Senhor está falando de João 17, está falando uma unidade de santidade do amor da palavra de Deus. Não como Paul Washer, infelizmente, quando se uniu a este seminário ecumênico desde o 2013 e enviou ainda seus missionários, ou pelo menos a Igor Dias, a esse seminário. Assim que, amados irmãos, amigos, ouvintes, tenham consciência disto. Se são cristãos, esta é uma súplica para vocês. Que primeiro consideram o nome precioso e glorioso de Cristo. Que Ele merece toda a glória e a honra. Ninguém morreu por vocês. Eu não morri por vocês. Paul Washer não morreu por vocês. Cristo morreu e sofreu por vocês. Para dar-lhes salvação. Amando-lhes de tal maneira que se entregou nessa cruz, ainda nós sendo pecadores, e por graça fomos salvos por meio da fé. E isto nem ainda veio de nós, sino que um dom de Deus que recebemos de acima, e não por obras para que ninguém se glorie. Tiago 1,17, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, no qual não tem mudança, nem sombra de variação. Ele o fez para a sua glória. Ele quer-nos santos, justos na justiça perfeita de Cristo, na santidade de Cristo, em fé, em graça plena em Cristo, não caídos, não desviados, não com 2 Pedro 1,9, quando diz que aquele que não tem essas coisas, quando o apóstolo Pedro fala de que tem que abundar e añadir a vossa fé, templança e amor, e domínio próprio, paciência e piedade, e afeto fraternal e amor, e todas estas coisas, se estão em vocês e abundam, não os deixarão estar sem fruto enquanto ao conhecimento de Deus. Nem sem fruto, mas aquele que não tem estas coisas é cego, corto de vista, tendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Vocês escutaram meu testemunho no vídeo 4. Estava assim cego eu, mas o Senhor me restaurou, me abriu os olhos outra vez, glória a Deus, em fé. Mas Paul Washer agora está cego, não pode ver seus pecados, nem ainda todas as abominações que faz e diz. E outros pecados não pode compreender porque está cego. A palavra de Deus diz claramente nos profetas, fala da cegueira espiritual, como Deus ainda cega as pessoas. Como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, por causa disso, Deus envia a eles poder enganoso para que creiam a mentira. É terrível. Deus, em sua glória, majestade, em soberania, Ele mesmo cega as pessoas por causa dos seus pecados. Isso está em todos os profetas. Espírito de sono cega os olhos dos videntes, para que ainda que leiam o livro, não possam entender, não possam ler, porque as palavras estão seladas. Por quê? Pelo pecado do povo. Como Daniel, quando ele suplica em Daniel 9, quando ele chora e se lamenta e confessa o pecado dele e do povo, que diz que não tinha se convertido da maldade, por isso Deus não tinha dado entendimento, não tinha se convertido aos seus pecados, e Deus não tinha dado entendimento para entender a verdade. Isso que diz que por não ter permanecido da palavra de Deus, Daniel 9:13, diz que Deus não deu entendimento para conhecer a verdade. E assim é o problema hoje em dia. Por isso eu suplico, irmão, irmã, amigo, amiga, que se tu estás neste caso, por favor também, considera se te arrependes e sirvas ao único Deus verdadeiro, que Paulo fala dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, diz como se convertiram eles de seus ídolos para servir ao Deus verdadeiro. Então nossas vidas não podem ter ídolos, nossas vidas não podem seguir ensinos de homens, doutrinas de homens. Não, tem que seguir os ensinos de Cristo, sua santidade, sua glória. E todos esses pecados têm feito ver que Paul Washer, todo Hakrai, todos os envolvidos estão em uma cegueira terrível. Por isso estamos clamando e chorando, porque se o Senhor não abre os olhos, ninguém pode abrir os olhos a eles. Por isso, se estás bem com Deus agora mesmo, e chora e clama, intercede, como diz Ezequiel 9:4, os que gemem e clamam pelas abominações que se fazem na terra. Que tenhas este caráter de Samuel, longe de mim deixar de orar por Israel. Que tenhas o coração de Davi, pelo bem da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem pelo amor da casa, como Moisés, como todos os profetas, ou Neemias, ou Esdras, ou Mardoqueu, ou Esther, mulheres, homens de Deus, que davam sua vida pelo povo de Deus.
porque queriam ver o nome de Deus exaltado em toda a terra. E choravam, intercediam, se arrependiam publicamente dos pecados, nacionalmente do povo de Israel, se arrependiam todos juntos, rasgavam as vestes. Josias, Ezequias, o apóstolo Paulo, constante lágrima, agonia e tristeza por Israel. Muitos homens de Deus que choravam pelo povo de Deus. Mas Paul Washer não tem chorado, tem guardado silêncio. E ainda nem pediu oração por um dos seus melhores amigos no ministério de Har Cry por muitos anos. E ainda foi exposto, como Paulo expôs em 2 Timóteo capítulo 4 a Demas. Demas era companheiro de milícia de Paulo. E quando Demas pecou, diz, tem me abandonado amando o mundo. Terrível. Assim que, amados, por favor, olhem estes vídeos, considerem, temam a Deus, amem sua justiça, amem sua santidade e clamem por estas almas desviadas. Como eu estive desviado, eu me considero a mim mesmo como Gálatas 6:1, aquele que for achado em alguma falta, seja restaurado, o espírito de mansidão, considerando a si mesmo, não seja que tu também sejas tentado. Isso fiz com Paul Washer, não me recebeu. Agora esta é uma forte repreensão. Obviamente, sei que os vídeos têm sido fortes, têm sido repreensões fortes, mas melhor a repreensão manifesta que é o amor oculto. Provérbios 27:5. Fiéis são as feridas daquele que ama, enganosos os vexos daquele que aborrece. Esse é o coração. Em 1 Timóteo 5:20 diz que o ancião que continua em pecar repreende diante de todos para que todos temam. Esse é o propósito, para que todos trememos diante de Deus e todos nos arrependamos juntos e clamemos pela alma de Paul Washer e todos os envolvidos, ainda de Kevin Hite. Assim que suplico a vocês, assistam este vídeo com todo o seu coração, com todo o seu coração. Estamos pondo isto para que vocês também assistam e se afastem de todo o pecado, se há pecado. Se abandonaram o primeiro amor, se deixaram o primeiro amor, como Apocalipse 2:4, ou estão mortos, como Apocalipse 3, ou deixaram a palavra de Deus, voltem a Cristo, voltem a seu amado, como eu voltei ao meu amado esposo, o Rei da Glória, glória a Deus, o Rei, nosso Rei, o Messias. Ele será justo para perdoar. Assim que, por favor, vejam este vídeo. E obrigado por escutar até agora. Vejam todo o vídeo. Deus os abençoe. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Salmo 99:4. Como diz o Salmo 99:4, acreditamos que o Senhor executou o juízo, e o Senhor ha julgado Paul Washer e a Har Cry com esta grande calamidade. Realmente uma tragédia. Como vocês podem ver, Kevin Hite, um dos pilares da Har Cry, o diretor de operações, ele esteve muito envolvido em 2013 na divisão que tivemos com o Har Cry. Infelizmente, Kevin Hite está agora na cadeia. Esta é uma foto de busca do Google, onde você pode ver o nome do Kevin Hite e da Har Cry Missionary Society. E isto é realmente um escândalo e uma tragédia para o nome do Senhor, para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor tenha misericórdia da sociedade missionária Har Cry, do Paul Washer e do Kevin Hite também. Aqui é um artigo que diz: notícia de última hora, administrador da Har Cry preso por abuso de criança. Também este artigo: homem de Hatchford, de 54 anos, preso por sua relação sexual com uma criança de 13 anos, diz a polícia, e o nome dele, Kevin Hite, na parte inferior da foto. Esta é a equipe da Har Cry em 2013. Como vocês podem ver, Kevin Hite no meio, à esquerda como o diretor de operações. Nesta carta, que foi assinada em 2013, por causa da divisão, vocês podem ver
a assinatura do Kevin Hite e diz administrador da HeartCry, mas na verdade ele era, de acordo com esta foto, o diretor de operações da Sociedade Missionária HeartCry. Como vocês podem ver, Kevin Hite foi por muitos anos o diretor de operações na HeartCry. Ele tem sido um pilar na HeartCry, de acordo com as palavras do Paul Washer. Aqui vocês podem ver também a Paul Washer junto com Kevin Hite nesta reunião. Também aqui no escritório da HeartCry, Paul Washer, Luke Nash e Kevin Hite. É muito triste que Kevin Hite, um dos pilares da HeartCry, como diz o Paul Washer nesta revista HeartCry, tenha sido encontrado neste grande pecado. É realmente uma tragédia. Kevin Hite, o diretor de operações, foi encontrado neste grande pecado contra o Senhor, e isto está fazendo com que o nome do Senhor seja blasfemado entre os pagãos. Que tragédia! Esta é também uma foto do Kevin Hite como diretor de operações no site da HeartCry em 2020. E como sempre, Paul Washer apagou o Kevin Hite da mídia deles. É muito triste como o Paul Washer e a HeartCry lidam com o pecado neles. Infelizmente, o Paul Washer e a HeartCry fizeram a mesma coisa de sempre, escondendo seus pecados e, neste caso, escondendo o nome do Kevin Hite em sua comunicação, em sua mídia. Como, por exemplo, em sua página da internet, em sua página de Facebook, eles apenas compartilharam uma comunicação a amigos e doadores, dizendo que um homem que estava trabalhando como um administrador de escritório e diácono da igreja foi quem cometeu este pecado. Mas eles não mencionaram o nome do Kevin Hite nesta comunicação. É realmente triste, é realmente traiçoeiro e mostra os maus caminhos e as maneiras perversas que Paul Washer e HeartCry têm lidado com o pecado durante todos estes anos. Infelizmente, este pilar da HeartCry, Kevin Hite, foi apagado da mídia da HeartCry e você não encontrará quase nada sobre ele na história da HeartCry. É assim que a HeartCry e o Paul Washer lidam com o pecado e escondem secretamente sua história de amigos, pessoas e doadores, fazendo com que isso seja um escândalo contra a verdade. Que o Senhor tenha misericórdia deles e faça que se arrependam antes que seja tarde demais. E como o Senhor diz em sua santa palavra, se ha cumprido. E, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32, 23. Mais evidências de como HeartCry tentou esconder o crime do Kevin Hite, porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Lucas 8, 17. Este é o site da Christ Church em Radford, Virgínia. Vocês podem ver na parte de cima do site, no número 2, o anúncio do pecado cometido. Diz, uma carta importante dos anciãos da Christ Church Radford e da equipe da HeartCry com respeito a um assunto grave pode ser encontrada neste link. E esta é a mensagem que HeartCry deu para seus apoiadores e amigos com data desde outubro de 2020. Caros apoiadores e amigos do HeartCry, esperamos que este dia encontre você fortalecido pela graça de Deus. O objetivo desta carta é informá-lo sobre um assunto grave. Em 8 de outubro de 2020, um diácono de nossa igreja, que também era administrativo da HeartCry,
foi preso por má conduta sexual com um menor. O assunto foi descoberto da seguinte maneira. Como vocês podem ver muito claramente, a HeartCry tentou esconder o nome de Kevin Hite e sua posição, que era realmente um diretor de operações. E em vez disso, só diz que alguém, sem mencionar o nome, e essa pessoa era um administrador do escritório em HeartCry e também diácono da igreja. Isto é muito triste e muito enganador para os doadores e amigos, que muitos, eu acho, conheciam Kevin Hite, porque ele trabalhou lá por muitos anos, e nem sequer sabiam que Kevin Hite, um dos pilares da HeartCry, estava envolvido nessa calamidade. Exemplos bíblicos de como lidar com o pecado. O apóstolo Paulo era um homem que orava, era um homem de Deus, e era um homem cheio do Espírito Santo e sempre orava e pedia oração aos santos e pelos santos, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Este era o coração do apóstolo Paulo. Ele sempre orava e se preocupava com a situação ou condição das igrejas que plantava porque as amava e queria que o Senhor as ajudasse através da oração e da intercessão. Infelizmente, Paul Washer não seguiu o exemplo do apóstolo Paulo. Em vez disso, ele escondeu todo o pecado em Kevin Hite, fazendo assim impossível que os santos orassem por esta alma perdida. Além disso, o apóstolo Paulo não queria ocultar os pecados de ninguém, e neste caso, um muito bom companheiro na obra de Deus, ao falar de Demas, disse: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 2 Timóteo 4:10. Quando o apóstolo Paulo sofreu a perseguição e a traição deste muito amado trabalhador no reino de Deus, não duvidou em lamentá-lo publicamente e amplamente e em dá-lo a conhecer à posteridade, inclusive como advertência para não cair no mesmo mau exemplo de desobediência. Paulo não tratou de encobri-lo, nem de ocultá-lo. Para proteger sua reputação, ele quis dizer a verdade como todos devemos dizê-la. Chorando e lamentando, Paul Washer deveria estar chorando publicamente com todo o remanescente por esta tragédia. Em vez disso, ele só finge que tudo está bem, traindo inclusive o caráter de Deus e como Deus quer chorar e lamentar pelos pecados do seu povo. Por exemplo, Davi e Israel choraram por Saul, em 2 Samuel 1:24. Jeremias chorou pelos pecados de Israel, Jeremias 9:1. Paulo, com contínua dor, Romanos 9:2. O Senhor Jesus Cristo chorou também, Lucas 19:41. Como em Jeremias 9:1, prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. E em Romanos 9:2, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ou mesmo como o Senhor Jesus Cristo em Lucas 19:41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Paul Washer tem demonstrado ao longo dos anos que não é misericordioso e não está disposto a ajudar os pobres e necessitados apenas para seu próprio benefício e ministério. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba a sua própria carne. Provérbios 11:17. Como viram na mensagem para
seus apoiadores e amigos, que foi emitido em 10 de outubro de 2020, e como podem ver nesta página do Twitter na parte de baixo, diz 8 de outubro e não há nada sobre o Kevin Hart. E então na parte de cima, na página do Twitter, diz 12 de outubro e não diz nada sobre Kevin Hart. Como se pode ver, Paul Washer não menciona o pecado de Kevin Hart, nem pede que se ore por ele. Também nesta conta do Twitter da Sociedade Missionária Heart Cry, se pode ver na parte inferior e também na parte do meio diz 8 de outubro e na parte superior diz 10 de outubro, onde fala da mensagem para os doadores e amigos da Heart Cry, que te leva ao site da Heart Cry com essa mensagem muito enganosa. Nem sequer menciona o nome do Kevin Hart. Além disso, esta é uma evidência muito clara de como Paul David Washer, em sua página de Facebook, não disse nada sobre Kevin Hart. Vocês veem aqui nesta mensagem o 22 de setembro de 2020. E à medida que vocês sobem, vocês podem ver a mesma coisa. E depois, o dia 29 de setembro. E depois, 29 de outubro de 2020. Depois, o dia 30 de outubro, ainda nada há, nenhuma palavra sobre o Kevin Hart. É muito triste como Paul Washer, em sua própria página de Facebook, não fala nada sobre um dos pilares da Heart Cry, Kevin Hart, que foi enviado à prisão e precisava das orações, precisava de intercessão e precisava de misericórdia porque já estava sendo julgado por Deus. Mensagem pessoal enviada a Kevin Hart, rogando-lhe que me permitisse visitá-lo na prisão regional de Virgínia Ocidental, com a data de 12 de dezembro de 2020. Fizemos um esforço para tentar falar com Kevin Hart, para ajudar a sua alma, para que se arrependa, para ficar bem com Deus e não ser julgado mais aqui e na eternidade que virá. Assim que nós nos comunicamos com Kevin Hart através de mensagens à prisão, onde ele está detido, e tivemos algumas comunicações com ele, e pelas suas respostas, ele realmente estava evidentemente em necessidade desesperada de ajuda para a sua alma. Assim que lhe dissemos por mensagem pessoal que queríamos ajudá-lo, mas, surpreendentemente, ele recusou a nossa ajuda. Assim que nós acreditamos que ele não estava se arrependendo dos seus pecados até essa data, o 12 de dezembro de 2020. E desde então ele não tem se comunicado conosco. Acreditamos que ele tem o coração duro e precisa de muita oração e intercessão por sua alma imortal e que vai se enfrentar com um juiz justo no dia do juízo. Esta é a mensagem que enviei a Kevin Hart com data de 12 de dezembro de 2020. Olá, amado Kevin. Eu sou Afonso Nunes e tenho certeza que você se lembra de mim, já que tivemos talvez 3 ou 4 interações ao longo destes anos, pelo Skype e pessoalmente em 2017. Verdadeiramente meu coração está partido, amado Kevin, desde que eu soube o que estava acontecendo com você agora. E desde então eu não pude mais que chorar diante do Senhor por você, pela sua família, por Heart Cry, pela igreja de Radford, pelo remanescente e especialmente pela glória de Deus. Quando eu fiquei sabendo, estive orando em agonia, inclusive com o desejo de ir te visitar e compartilhar muitas coisas com você, obviamente. O meu testemunho de como eu estive por muitos anos, como eu deixei o Senhor e embora eu fui adúltero e fornicário diante do Senhor, Ele, em sua misericórdia soberana, restaurou a minha alma e me fez olhar para a sua santidade novamente.
eu, como um exemplo da misericórdia e graça de Deus, na verdade desejo falar com você, não como alguém melhor que você, mas como o pior dos pecadores, quem só merece os maiores juízos de Deus por meus caminhos rebeldes e traiçoeiros. E te dizer que ainda há bálsamo em Gileade para sua alma nesta angústia, como foi para mim e para o rei Davi, quando ele grandemente pecou contra Deus. Que o Senhor te faça um sinal e prodígio, para sua glória, como fez para o rei Davi, e nos faça companheiros em seu reino. Eu te amo muito e desejo com todo o meu coração vê-lo, inclusive em pessoa, ainda mesmo antes de eu voltar para o Peru, se Deus quiser. Por favor, responda a esta súplica que inclusive vem do coração de Deus através de mim. Havendo lido esta mensagem comigo, vocês podem ver o coração de Deus que foi manifestado através de mim em amor por essa amada alma, Kevin Hyde. Mas tristemente ele rejeitou que eu fosse visitá-lo e ministrasse a sua alma. Verdadeiramente triste, porque como eu já lhes disse, ele está numa situação desesperada. E é claro, eu acredito que ele ainda está nessa situação desesperada agora. Esta é a mensagem do Paul Washer de fim de ano e mostra o completo engano e cegueira espiritual na qual ele e a Harcry estão, ainda não mencionando a queda de um dos pilares da Harcry e fingindo como se 2020 tivesse sido o melhor ano. Que engano, que grande hipocrisia! Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Provérbios 26, 24 ou 26. And I just want to encourage you, not to a radical lifestyle, but to a biblical lifestyle. You know, to serve Him in your capacity. You shouldn't, if you're not called to be a missionary, if you're not called to work in missions, should be no regret in your heart. And know this, this year, once again, every year I think I come to the point where I say, you know, I'm utterly astounded at how good and faithful God is to care for us. And now here's another year and I realize He's even gone beyond all the other years before. So pray for us. Pray for yourselves. Pray for your churches. Pray for your families. Live a life of prayer. I feel like I'm just kind of talking around in circles because I didn't write a script. I didn't plan anything. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Salmo 5, 6. Como eu disse na introdução deste vídeo, eu imagino que vocês estão bastante surpreendidos, estão bastante escandalizados com o que vocês já têm visto, a hipocrisia, como ainda nesta última parte onde Paul Washer fala de que tudo foi bem no Harcry em 2020, sem falar da tragédia desse amigo pessoal, e uma coluna de Harcry, Kevin Hyde, onde ele praticamente fala umas palavras boas, bonitas aos amigos e seguidores, etc. E ao final diz que viva uma vida de oração, Como eu dizia no começo da introdução, esta é uma amostra da magnitude da cegueira espiritual e hipocrisia como um fariseu. Um fariseu era repreendido pelo Senhor, por meio do Senhor, dizia cegos, guia de cegos. E também que era um hipócrita, a levadura dos fariseus, que também contamina. Cuidado com a doutrina dos fariseus, com a hipocrisia que contamina.
A hipocrisia de Paul Washer que contamina, que você está contaminado agora, como diz 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os vossos costumes, deve se arrepender, em todo amor te digo, porque todas estas coisas são verdadeiramente, chegam à alma, ao coração e são enganosas, são palavras de falsidade, hipocrisia. Então, quando nós escutamos estas palavras totalmente hipócritas de Paul Washer falando assim, quando em sua própria consciência cauterizada, ele sabe que foi uma tragédia, uma blasfêmia grande contra o nome de Deus e um pecado terrível contra uma criança de parte do diácono e diretor de operações de Harkrai, e nem fala disto. E nem fala o nome dele nos meios de comunicação, e agora ele finge ou pensa ou engana todos, fazendo pensar que tudo foi maravilhoso no ano 2020, e ainda diz, viva uma vida de oração, quando o exemplo de Paul Washer é absolutamente diferente. Vocês viram na divisão com a igreja de Salvador de Barranco, não pediu oração pela igreja de Barranco, não pediu oração por muitas coisas encobertas dos seus pecados, e agora também não pediu oração por Kevin Hite, como um bom amigo que dele está na prisão. Então vocês veem, isto é o que eu falava para vocês, uma cegueira impressionante. Por quê? Porque ninguém pode se mofar de Deus. Gálatas 6 diz, porque o Senhor não pode ser mofado, zombado. Todo que o homem semeia, também ceifará. Se o homem semeia para a sua carne, ceifará corrupção. Se o homem semeia para o Espírito, ceifará vida eterna. Mas Paul Washer está caminhando na carne, está semeando corrupção, está ceifando corrupção para sua alma. Estou muito atemorizado pelo destino eterno da sua alma, como temos visto nos vídeos anteriores, que diz Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Não importa o que você fala teologicamente ou em sua mente, a palavra de Deus não pode ser quebrantada. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E isto não é santidade sem justiça, verdade, misericórdia, sem ter o caráter de Cristo. Isto é claríssimo. Paulo dizia, 1 Coríntios 4:17, esses caminhos estavam em Cristo. E esses são os caminhos que devemos seguir de Paulo, juntamente crucificado com Cristo. Ou se gloriava na cruz de Cristo e o mundo estava crucificado a ele e ele ao mundo. Ou em Filipenses 3:3, que se gloriava em Jesus Cristo e não tinha confiança na carne. Mas Paul Washer está totalmente confiando em sua carne, sua missão, organização, e pensando que ele pode mais que Deus, quando Deus não vai fazer acepção de pessoas. Ele vai julgar todo pecado que seja encontrado. E esta vez ele já está julgando a Paul Washer através desses juízos e através desta repreensão aberta diante de todos. 1 Timóteo 5:20, ou assim como Paulo menciona isto em Gálatas 2, quando ele, diante de todos, repreendeu ao apóstolo Pedro. Gálatas 2, diante de todos, terrível, é um exemplo de um homem de Deus, que não serve aos homens, sino serve a Deus. Isso é o que diz no capítulo 1. Se servimos aos homens, então não podemos ser servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo, somos a circuncisão que em espírito servimos, adoramos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. Que confiança podemos ter nesta carne que somente é pecaminosa? Se não fosse pela graça e justiça de Deus, estivéssemos mortos e condenados. Graças a Deus que sua justiça perfeita nos é imputada quando cremos e nos arrependemos. Glória a seu nome! Mas se deixamos de crer, tremamos. Porque a palavra de Deus em Tiago 4 nos chama adúlteros de adúlteros. Tendo amizade com o mundo, nos convertimos inimigos de Deus. Em contra de Deus, como diz Apocalipse 2:4. Tenho isto contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Que Deus esteja contra de ti ou de mim é temível. Assim vinha a destruição das nações no Antigo Testamento desde a lei. Quando Deus estava contra ti, é porque ia ter uma destruição. E não queremos a destruição de Paul Washer, nem de nenhum de vocês que está assistindo. Queremos rogar, suplicar para seu arrependimento, quem quer que seja. Já escutaram meu testemunho como arrependi de minhas abominações?
E Deus me restaurou para estar na presença de Deus, para estar na presença de Deus, estar com Ele e servir-lhe todos os dias, santidade e justiça, amando-lhe com todo o coração, alma, mente e forças, amando meus inimigos, o próximo, orando pelos que perseguem e amando como Cristo. É uma vida cristã normal. 2 Timóteo 3,12, todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Ou as bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa é a porção do cristão. Essa é a nossa porção gloriosa e formosa heredade que tem nos tocado. Salmo 16. A porção de um cristão não é ser respeitado, é ser aborrecido, está por todas as escrituras. Sem causa me aborreceram, Salmo 35. E também o diz o Senhor Jesus Cristo em João. Então, quantas vezes lemos nas Escrituras que por causa da justiça vão ser aborrecidos e perseguidos? E Paulo Washer quer ser honrado. Se vocês suplicam isto no amor de Cristo, se vocês não viram estes pecados e não consideram pecado que Deus diz que é pecado, tem que examinar-se. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos, pois vós mesmos, se estás na fé, provai-vos vós mesmos, ou não sabeis que Cristo está em vós, não seja que esteja reprovado, terrível, a reprovação é terrível. Ezequiel 3:20, se o justo abandonar sua justiça, não serão lembradas sua justiça, senão que morrerá em seus pecados. Terrível, Ezequiel 3:20. Temos que ser atalaias da casa de Israel, temos que falar a verdade em amor. E, obviamente, arrepender do pecado. Não participeis das obras infrutuosas das trevas, senão repreendê-las. Efésios capítulo 5, versículo 11. Então, amados ouvintes, irmãos ou amigos, quem quer que seja, nascidos de novo, não nascidos de novo, se tens nascido de novo, estás desviado, seja restaurado, arrepende-te. Como o profeta Jeremias, em Jeremias 15:19, se te converteres, diz o Senhor a Jeremias, eu te restaurarei, estará em minha presença. Se te tirares o precioso do vil, serás como minha boca. Convertam-se eles a ti, não tu a eles. Então Deus quer que nos convertamos a Cristo cada dia. Nos ensinos e o comportamento pecaminoso de Paul Washer, que está caído. Uma vida terrível, como já tem visto no vídeo Maldade de Israel, uma controvérsia de Deus com Paul Washer. Senão uma vida justa, santa e gloriosa, como do Senhor Jesus Cristo, de Paulo, como diz 1 Coríntios 11:1. Sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. O exemplo, e por favor choremos pelos inimigos da cruz, como Paulo chorava em Filipenses 3. Como ele dizia, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. E Paulo chorava por isso. Ouvintes amados, clamemos pela glória de Deus. E tudo o que façamos seja para a glória de Deus. Seja comamos, bebamos, façamos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. E contendamos ardentemente pela fé, uma vez dados aos santos. Judas 1:3. Não por sistemas teológicos, não. Pela verdade que somente está em Cristo. E a doutrina que é segundo a piedade, o mandamento que Paulo deu a Timóteo em 1 Timóteo 1:5. Qual é esse mandamento? É o amor nascido de um coração puro. Amor nascido de coração puro, de boa consciência e uma fé não fingida. Porque sem amor nada somos. Podemos fazer tudo, podemos ter teologia, tudo. Mas sem amor, não representamos ao amor de Cristo. Assim que, amados, suplico a vocês que considerem estas coisas. Eu vou deixar uma passagem mais, somente Isaías 42, onde fala de nosso amado e precioso Messias, e diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, me eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Versículo 4. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Então, tarde ou cedo, Cristo vai trazer juízo, e vai a cobrar vingança de todo aquele que não obedece o Evangelho de Deus. E a Cristo.
Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, quando ele venha como chama de fogo para dar retribuição a todo aquele que não conhece a Deus nem obedece ao Evangelho de Cristo. Se você é cristão e não obedece ao Evangelho de Cristo, cuidado! Porque o Senhor não faz exceção de pessoas, é terrível. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. E diz aqui também, versículo 13, o Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará seus inimigos. Glorioso, Ele o fará. Olha o que diz, versículo 8. Eu, Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens da escultura. Temos uma música na igreja com este versículo. E quando cantamos, cantamos com todo o coração. Sabem por quê? Porque somente Deus merece toda a glória, sabedoria, riqueza, honra, pelos séculos dos séculos. Somente Deus, nosso Deus trino. Glória a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Glória a seu nome. E ninguém, nenhum homem vai levar a glória. Neste caso, Paul Washer tem se levantado como um ídolo para o remanescente do povo de Deus. E muitos têm feito mais sujeição nas palavras dele que a palavra de Deus. Como eu sei, já recebi muitas mensagens pelos vídeos que fizemos em inglês, português e espanhol de irmãos verdadeiros que defendem, ainda sendo tão claros os pecados de Paul Washer, ainda defendem. É triste porque Cristo morreu por nós, não Paul Washer. Porque Cristo sangrou e deu sua vida, açoitado, cuspido, e seus açoites, e crucificado, padeceu tudo, a ira de Deus, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Que Ele seja o centro de nossa glória, não um homem, quem quer que seja. Paul Washer é um homem, está caído, clamemos por ele, para que se arrependa e ele possa mostrar a Cristo também. Agora não está mostrando, agora está no mundo, amando o mundo, as coisas do mundo. 1 João 2,15, Tiago 4,4. E se converte em inimigo de Deus. A palavra de Deus é clara. Tremendo. Por favor, se você deixou o primeiro amor, se estás morno, se estás amando o mundo, por favor, aqui tem um intérprete para você. Por favor, se você quer falar, chama-nos, conversa conosco. Podemos passar horas com você. O que Paul Washer disse em seus sermões, mas não cumpre. Abandonou a igreja de Salvador de Barranco, ainda nós querendo falar com ele com súplicas para que ele venha a Peru, mas ele não quis vir e nos abandonou. E nós queremos ajudar a sua alma, porque Deus comprou a tua alma. Se você nasceu de novo cristão, você é nosso irmão, te amamos e amamos vocês, porque Deus nos ama e Ele nos resgatou, não para viver uma vida mundana, sino para que sejamos como Efésios, predestinados em amor para sermos santos diante de Deus sem mancha. Glória a seu nome. Glória a seu nome. Assim que esse versículo, quero que você entenda, Deus não vai compartilhar sua glória com ninguém. Diz tremendamente, versículo 17 também diz, para terminar: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Que isso não seja teu caso, eu suplico a você. Que Deus abra seus olhos e glorifique a Deus por meio da sua palavra. Outra vez, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, Paulo pedia oração para que a palavra de Deus seja glorificada e corra. E a última, perdoa se falei a última, mas este salmo para que você possa glorificar a Deus por meio da sua palavra, a palavra de Deus. Salmo 119, 97, oh, quanto amo eu a tua lei! Salmo 119, versículo 27. Diz aqui: oh, quanto amo a tua lei, a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do
que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Glória a Deus. Desviei os meus pés de todo o mau caminho para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel que a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Oh, quanto amo eu tua lei. Todo dia seja minha meditação, como o Salmo 1 também. Como Paulo, que diz em 1 Coríntios 2:9, diz: antes bem, o que olho não viu, nem ouvido viu, nem subiu ao coração de homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele. E isto foi revelado a nós, diz versículo 10, pelo Espírito Santo. Sua palavra, sua glória em sua palavra. O secreto de sua presença, quando Deus revela a sua palavra àqueles que o buscam de todo o coração e amam Ele. E não oculta seu rosto, como com os que não amam Ele. É temível. Por isso, Davi dizia em Salmo 27 e 28, Salmo 27 diz: não escondas teu rosto de mim, não afastes com ira teu servo. Em Salmo 28, a ti clamarei, ó Senhor, minha rocha, não guarde silêncio de mim, para que não seja eu, me deixando tu, semelhante aos que descem ao sepulcro. A ira de Deus, temível. 2 Coríntios 5, versículo 11, conhecendo, pois, o temor de Deus, persuadimos aos homens. Espero que no temor de Deus tu tenhas sido persuadido. Provérbios 16:6, com misericórdia e verdade se corrige o pecado, e com o temor de Deus os homens se afastam do mal e do pecado. Estamos suplicando, chorando e orando por vocês. E suplico que este vídeo tenha sido totalmente claro, como para nós, e vocês se voltem dos seus caminhos de seguir aos homens. Os amamos em nome de nosso amado e glorioso Rei Jesus Cristo, digno de toda a honra, único, Deus verdadeiro e seu Filho que Ele enviou. João 17:3. Deus abençoe. Porque os ídolos falam vaidade, e os adivinhos veem mentira, e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão, por isso seguirão o seu caminho como ovelhas. Foram afligidos, porque não havia pastor. Zacarias 10:2. Os que deixam a lei louvam ao ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, versículo 4, 10 e 23. Por favor, assistam completamente todos os 5 vídeos do meu testemunho pessoal com Paul Washer e Hart Cry. Vídeo número 1. Prova de relacionamento Alfonso Nunes com Hart Cry, anos 2008 ao 2013. Vídeo número 2. Tolerância de Paul Washer ao decisionismo, chamadas ao altar e a oração do pecador nos missionários da Hart Cry no Peru. Vídeo número 3. Divisão entre Hart Cry e a Igreja do Salvador em Barranco, fevereiro-março 2013. E parceria entre Hart Cry e o Ecumênico Seminário Martin Bucer, setembro 2013. Vídeo número 4. Apelo pessoal de Alfonso Nunes para a restauração do Paul Washer, 15 de outubro de 2017, Virgínia, Estados Unidos. Vídeo número 5. O pecado de Kevin Hyde, Paul Washer e Hart Cry. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3.
sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória, recebido acima na glória, recebido acima na glória. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória, recebido acima na glória, recebido acima na glória, recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vos, ó entradas eternas, e entrará